Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Pavan e hoje sem o Vini, né? Porque o Vini tá com uma irritaçãozinha no olho, tá se tratando, tá cuidando lá. Eu dei umas férias para eles hoje, uma folga, um dia de folga, e faço o bate-papo sozinho. Quero agradecer a todas as pessoas que seguem a gente aí, já ultrapassamos 4.000 inscritos no canal, 1 ano e 8 meses de podcast. Acho que esse é o 86º episódio já, bastante gente interessante. Para vocês que nos seguem, tanto no ao vivo como no gravado aí, clica aí, ativa o sininho, segue a gente aí, dá uma força e vai lá também no nosso Instagram, @desanonimopodcast. Hoje eu quero conversar um papo com vocês, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Imagina o seguinte, os pais vieram ali de Cajobi de Icém, 1936, se eu falho engano a data, e ensinou para o filho a valoração de ser ético, honesto e a força do trabalho. Bom, e assim foi, ele aprendeu e começou a vislumbrar a vida. Estudou na escola Vitor Brito Bastos, na escola Alberto Andaló. Passado um tempo depois, por conta dos cursos, foi morar em São Paulo. Lá em São Paulo, foi que ele conheceu aquela pessoa que seria sua namorada, esposa, confidente, parceira, amiga para a vida toda. E tem um detalhe bastante importante, que é no pedido de namoro ele fala assim, ó, terminamos os estudos, eu volto para o interior. Lá estão as minhas raízes. É lá que eu quero construir uma jornada e deixar um legado para aquela cidade. E ela topou. Bom, quando voltaram para cá, passaram um tempinho em Bebedouro. Ele como professor, depois diretor da faculdade, foi chefe de gabinete do prefeito, olha. Mas aí vieram para São José do Rio Preto. Ela já concursada, Caixa Econômica Federal. Ele adentrando na Secretaria da Fazenda, foi presidente do Sindicato dos Fiscais e logo assim abraçaram a causa política. Ela foi vice-prefeita na cidade e ele, deputado estadual por 5 mandatos e 1 federal. Mas tem um fato bem bacana na carreira política dele. 2009, janeiro precisamente, ele como presidente da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sentou na cadeira de governador interino. Já pensou? Um cara que estudou na escola pública, foi engraxate, de repente na cadeira do maior cargo executivo do Estado. Não é para qualquer um não, não é verdade? Como governador interino em São José do Rio Preto, ele veio trazer obra do Hospital da Criança e dar o start, o pontapé inicial na rede Luci Montoro. A bem verdade é que nos 4 cantos dessa cidade tem obras que eles ajudaram a trazer. Quer que eu cite algumas para vocês? Fatec, Bom Prato, Poupa Tempo, Casas Populares e por aí vai. A bem verdade mesmo é que todas as vezes que tinha alguma coisa lá no governo em questão de recurso para cidades, lá estavam eles, ligando para trazer alguma coisa para nossa cidade e para nossa região. Exemplos desses são Santa Casa, a PAI, Faculdade de Medicina e por aí tantas. É por isso que hoje aqui no Desanônimo a gente tem a honra, a satisfação e o grande prazer de receber o casal Ivani Vaz de Lima e José Carlos Vaz de Lima. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Pô, você sabe mais de mim do que eu mesmo, pô. Você viu aí? Eu ia falar, já começou. Eu errei alguma coisa? Nada. Bem isso, né, Vaz? Que legal. Nós temos algo em comum, como eu te disse, José Carlos para José Carlos. Mas você conseguiu pegar tudo direitinho. Agora acabou, matou. Eu falei, vambora, já acabou. Você deu um spoiler de tudo, pô. Eu só não contei as nuances, né? Porque a vida ela é muito simples quando a gente ouve de alguém e fala assim, aconteceu isso e acabou. Não, senhor, teve uma série de coisas nesse meio de caminho. Eu sempre gostei do tema política e não gostei de alguns políticos, vou ser bem sincero para vocês. Mas eu já ouço falar do nome Vaz de Lima há muito tempo. Eu sou de Lins. Na verdade, eu fui criado em Guaiçara, que é do lado de Lins. Então, quando a gente ouvia falar de deputado, de governadores e tal, a gente ouvia falar e os caras que estavam mais próximos eram o seguinte, porque Lins está muito bem situada. Ela está assim, ó, no meio, ela tem Araçatuba, Bauru, Marília e São José do Rio Preto. Então, ela está no meio que, assim, os políticos dessas cidades é que visitavam as nossas cidades, as nossas regiões, porque nós não tínhamos deputados e tal para trazer os recursos. Então, precisávamos estar sempre olhando para os políticos que estavam em volta. Por isso que o nome Vaz de Lima, para mim, era muito forte. E eu conheço os filhos já também, né? Que é a Nath, o Alex, conheço o genro, o Guga, a Nora, a Dani. Tudo pessoas de um nível
maravilhoso, excelente, né? Uma coisa que eu não entendi nessa história é o seguinte: seus pais vêm de Cajobi e de Issem para São José do Rio Preto. Foi em 1936, você recorda a data? Mais ou menos por aí. Tinha uma visão, né? Porque é o seguinte, naquela época não dava para acreditar que São José do Rio Preto ia ser essa potência que é hoje. Mas eles já enxergavam assim, né? Então, a história do meu pai... Bom, primeiro dizer da alegria de estar com você aqui, Paula. Pena o Vini não está aqui conosco. A gente queria Tá ver no coração do ladinho assistindo lá. Tá assistindo. Um Um abraço abraço. para você, viu? Isso tudo passa, viu? Então, a história é uma coisa muito interessante. Você vai me interrompendo aí, incluindo essas coisas. O meu avô, por parte de pai, é o emancipador da cidade de Cajubi. Tá? Ele tinha o título de capitão. Aquela época dos Que capitães. tinha coronel e capitão. Né? legal. Eram títulos que o governo entregava para as pessoas que eram líderes políticas Da região. nas cidades, Ele na tinha região, uma no propriedade estado. grande. Ele de tinha uma café. grande propriedade em Monte Verde e mexia com café. Pra você ter uma ideia, o que era a propriedade do vovô, ele tinha estação de trem, quer dizer, uma estação, o trem vinha, era a antiga São Paulo-Goiás, que eles chamavam, e os proprietários ali da região levavam o café lá na propriedade dele e de lá embarcava nos comboios e ia para Santos de trem. E naquela quebra, a rua central de Cajubi tem o nome do meu avô, Capitão Lazinho. capitão Lázaro Vaz de Lima. Na quebra da Bolsa de 29, lá de Nova York, o vovô quebrou. Era café. Não tinha conserto. Café quebrou tudo. Né? Perdeu a propriedade para o banco, que depois virou o Banco do Estado de São Paulo, Banespa, que era o Banco do Estado naquela época. Que no futuro foi vendido para o Santander. Depois foi para o Santander. Perfeitamente. O meu pai teve um primeiro casamento lá e teve uma menina. E a mãe morreu no parto. Então, o papai já tinha uma menininha. Né? E, meio desiludido com tudo isso, o que ele sabia era mexer com terra e tal, ele acabou optando por mexer com pecuária, com gado. Com gado. Então, ele comprava e vendia boiada. Mas tinha que levar, não era Mas tinha que caminhão. levar, não tinha caminhão, né? Aquela coisa de... velho. Comprava em Tô todo canto. cagado, que eles falavam. Falava isso. Tô cagado. Então, nas estradas boiadeiras e tal. Numa dessas andanças, ele vai entregar uma boiada no frigorífico Ângulo de Barretos. Perfeito. E lá encontra a minha mãe, Tan, 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 tan. tá? A Os minha olhos mãe, se cruzam. que bacana. trabalhava lá. E depois, no futuro, quando eu morei em Bebedouro naquele período, eu fui lá e peguei a ficha de trabalho da minha mãe. Olha. A minha mãe ocupava uma função chamada magarefe, que corta a carne. Sim. Tá? E meu pai estava lá entregando o boi para ser abate. abatido, para o abate. E encontra a minha mãe, depois ele nos dizia, arisca, que era daquele de pegar laço. E ali Caramba. eles se encontram. Então, a mamãe, meu avô materno, era de Frutal, Minas Gerais, mas veio ter a minha mãe do lado de cá do Rio Grande, Sim. numa vilinha chamada Água Doce, que hoje é Icém. As parteiras ficavam lá. Que for, ali, se falo engano, de lá para cá, a primeira cidade vai ser Icém, né? Porque Paulo de Icém. Faria você tem que entrar, né? Não, Icém a a primeira. ponte ali. E teve uma época, meu pai me disse até, que teve uma época que foi contratado para ajudar a fazer a ponte Mendonça Lima, que é o nome da ponte lá. Caramba. Por algum motivo, ele parou um tempo de qualquer coisa assim. Bom, e assim, eles vieram para Rio Preto. Entendi. Foi desse jeito. E dali entendi. para cá fixaram a residência aqui, se acertaram por aqui. E aí, Mas, ó, olha só que interessante.
Ó como o destino, as coisas vão acontecendo, né? A minha mãe é de Cajubi. Sua mãe também é de Cajubi? É. Caramba. Não que a... Nasceu por acaso. Não nasceu por acaso. Nasceu. Meu avô, com a minha avó estava em São Paulo. Meu avô é da região ali de Ribeirão Preto. E depois encontrou, um dia foi a Matão, encontrou a minha avó, se casaram e meu avô acabou indo para São Paulo. E lá em São Paulo, a minha avó, com o tempo, foi diagnosticada com uma doença pulmonar. E ele resolveu voltar para o interior para ela ter uma vida mais saudável. E quando ele volta, a primeira cidade que ele vai é Cajubi. E ali nasce a minha mãe. Agora, o interessante, ele, quando foi para nascer, por algum acaso, não nasce em Rio Preto. Essa era a pergunta. Ele nasce em Fernandópolis. Por isso. Que antes era Vila Pereira, que meu avô, depois da minha mãe acabou indo para lá, fundou. Juntou com um grupo de lá e a Vila Pereira é Depois formada. deu Fernandópolis, é. Então, quer dizer, de alguma forma, os nossos antepassados Se cruzaram. Havia uma conspiração. Eles já tinham alguma coisa Tinha uma armada. conspiração. Só para brincar, não, mas Mas a interessantíssimo. pergunta era essa, porque assim, quando eu pesquiso na história, Cajobi, Issem e depois São José do Rio Preto, aí eu descubro que o Vaz nasceu em Fernandópolis. E esse contexto que eu falei, mãe. Então, mas foi essa coisa aí, né? Você tem irmãos, aí você não tinha essa maternidade, essa coisa fácil hoje. Então, normalmente, ou ia atrás de parteiro, ou você ia perto de irmãos para depois também ajudar no momento, né, Eu do tive um parto. irmão que nasceu em Votuporanga, outro que nasceu aqui. Minha irmã e eu nascemos em Fernandópolis. Mas o resto, depois da vida toda aqui, quer dizer, não temos vínculo com... Não tem. Nasceu, voltou. O Vaz, ótimo. Então, assim, aí você estudou em escola pública, como eu citei no início e tal. Vai para concluir os estudos em São Paulo? Era faculdade que era lá? Não, então. Então, rapidamente eu conto e você vai também se introduzindo nisso aí. Nós somos de família presbiteriana. Perfeito. Presbiteriana. Então, meus irmãos foram alfabetizados numa escola que funcionava no fundo da igreja presbiteriana, Da Prudente. aqui da Prudente de Moraes, Sim. que é a igreja presbiteriana central, perto do Pastorinho ali. Sim. Não é? Sei bem E- onde é. No fundo tinha uma escolinha, tinha uma classe. E meus irmãos foram alfabetizados lá. Na época era possível acontecer uma coisa dessa. Quando eu fui para a escola, era o grupo escolar que nós chamávamos, nós já tínhamos mudado aqui da Boa Vista, lá para o lado da Maceno, na verdade é Vila Angélica, que era bem encostado ao grupo Vitor Brito Bastos. Aí eu fui fazer o primeiro ano de grupo lá na escola Vitor Brito Bastos, onde eu fui alfabetizado pela dona Nazaré, professora Nazaré dos Santos Penteado. O primeiro professor a gente não Aí não esquece, esquece. né? Não, a minha chamava Terezinha. A minha chamava Dona Lourdinha. E eu sou palmeirense por causa dela. E ela Ela mandava. Ela Você falava vai o ser seguinte, isso. ela falava, o rato roeu a roupa do Isso. rei de Roma. É. Ela falava que é R e não Harry. Mas não tem pateta. jeito. Então, A gente... E aí eu estudei ali 1 ano e meio. O Vitor Brito Bastos estava sendo construído lá próximo do Andaló, onde é hoje. Sim. Não é? E na metade do segundo ano de grupo, que hoje é fundamental, não é? Nós nos mudamos para lá, o grupo todo se mudou para lá. São dois colégios, um do lado do Então, outro. aí ali aqui. Na Nossa Senhora da Paz. Aí, ali, então, assim. é o Andaló e o Vitor. Então, eu fiz primeiro o Vitor, depois fui para o Andaló. Naquela época, não eram muitos colégios que tinham em Rio Preto. E os colégios que tinham aqui, os estaduais, os dois, vamos dizer, os dois de maior referência, não é que os outros não fossem, né? Mas que rivalizavam até um pouco, era o Andaló e o Monsenhor Gonçalves. Monsenhor Gonçalves. Então eram... Que tem um nome forte até hoje. É.
E naquela época, os professores faziam um concurso e ganhavam uma cadeira que eles chamavam de cátedra. Era cátedra. Caramba. Então, eram bambambam, eram professores de altíssimo nível. Como as professoras, aquelas que eram chamadas de professoras primárias, também eram todas muitíssimo bem formadas. Não é? Quando tinha uma cadeira, que eles chamavam, a professora chegava numa cidade pequena, ela era... Tinha nome. Era ela, o juiz, o delegado, era isso. Uma coisa Não devia desse O tipo. o Zé com essa escola, quando eu comecei a conhecer um pouco da história dele e vim conhecer Rio Preto, porque aqui em Rio Preto, a primeira coisa que um dia que você for em Rio Preto, você vai conhecer a minha cidade, a primeira coisa que eu quero te levar, vou fugir um pouquinho, é comer pastel. Eu falava, pastel, pô, eu achei que então, São Paulo tem pastel, que pastel, Tem um monte de né? pastel aqui. Mas assim... realmente, depois que eu comi o pastel do Mercadão, Ai, ficou o pastel. Nunca mais. Nunca mais esqueci. Então, quando eu falo para as pessoas, vocês vêm aqui, depois eu vou levar vocês comer pastel. Então, mas é o pastel. Mas o Zé fala, por exemplo, desse período de escola, e ele conta que ele se apaixonou por história por causa do professor de história. O Tinão está aí até hoje. Ele era jogador do América, goleiro do América, depois se formou em História e formou toda uma geração dando aula de história. O Tinão está aí, é o historiador da cidade. E o Zé queria ir para São Paulo para fazer história. Eu também gostaria. Ele falava, ele Fiz gosta de história parte depois, humana, né? Fez. Mas aí, Bom, aí acabei indo para São Paulo para estudar. E eu fui fazer teologia. Por conta da igreja. Da igreja, não é? Sou formado em teologia. Até eu estava lembrando esses dias, nós gostamos muito de viajar. Eu vou antecipar um pouco a conversa. Não, deixa eu contar isso. Então, viajar nós gostamos assim. Quando ele foi namorar comigo, então, uma das coisas que eu falei assim, olha, tem um negócio. Eu fiz um propósito para mim, projeto, aos 14 anos, que todo ano eu vou viajar. Se eu tiver dinheiro, eu viajo melhor. Se eu não tiver, eu viajo do mesmo jeito, não tão bem, mas aonde eu viajo. o recurso der. Às vezes até, né? Teve uma vez que disso. nós viajamos, eu viajei, você não estava aí, eu e minhas primas, nós pegamos carona num avião da FAB e conseguimos viajar. A gente tinha essas histórias. Vani tinha Aí isso. eu falei assim, eu quero viajar. E ele falou, eu amo viajar, então Vai dar certinho. eu troco qualquer presente para ir viajar. Então a gente Legal. viajou. Bom, então fui para lá estudar, fui fazer teologia e antigamente se fazia uma faculdade de filosofia. E a partir daí você abria o leque para aquilo que você quisesse fazer. Entendi. Então, fiz a teologia e fiz a filosofia e depois que nós voltamos para o interior, tendo essa passagem para o Bebedouro que você disse. E aí foi lá que encontrei a Vani. Mas aí você fez também pedagogia, Aí fez sociologia, aí sim. Fiz direito, fiz a área de economia. Caramba, eu gosto do conhecimento mesmo, Vasco. Bastante coisa. E aí, lá, me encontro com a Ivani. De que forma? Eu fui numa Páscoa, um dia de Páscoa, Sim. para um culto que os presbiterianos faziam à época, todos às 6 horas da manhã. Era a tradição dos presbiterianos fazer os cultos bem de manhãzinha. Caramba. Aqui, quando eu estava aqui, eu frequentava a Igreja Presbiteriana Independente, ali da Voluntários. Da Voluntários, Ali eu fui por 5 anos ali. Ali pertinho do Santa Helena, exato. Isso. Né? Na época dele era o Mário Fava também. Aí, O Mário, mas passou aqui, o Mário passou um ano bem aqui. um ano só. E aí ficamos tão amigos. E foi ele ser era meu relativamente pastor lá. E foi ser o pastor dela lá na terceira igreja presbiteriana independente Do Brás, em São Paulo. Meu irmão estava fazendo escola, se não me engano, de sargento, que ele é policial militar aposentado hoje, né? Estava fazendo a escola e resolvemos ir visitar o nosso ex-pastor Mário Fava nesse culto de Páscoa. Chego lá, eu e meu irmão, bem cedinho. Fomos lá assistir o culto. Dentre
todas as atividades do culto, teve um momento que aparece uma menina, então com 17 anos, Entendo. para declamar uma poesia. Com cunho religioso, evidentemente, e eu não me esqueço... Eu tinha escrito a poesia. A Ivani escreve muito bem, e declama muito bem. Ela tem bem o dom da palavra. E ela começa a declamar uma poesia, e eu me lembro no comecinho, se ela lembrar mais alguma coisa, ela fala assim. E ela compunha também coisa de música, tal, tocava violão, piano, acordeon, não é? Escaleta. Eu tinha tempo naquela época. Escaleta, tal. E lia. E lia. Biblioteca enorme que o pai já tinha e lia, e gostava de ler. Aí ela começa lá, assim, olhão assim grande, né? Hoje eu sonhei. O início da poesia era assim. Sonhei que estava no céu. E daí, o que mais? Oh, amigo, não ria, não me faça pensar que utopia. Palavra, eu me belisquei e disse, eu entrava no céu. Caramba, legal, cara. Oi, ficou, papai. Mas eu contei a história de uma família muito simples, em que eu visito e eu encontro o céu naquela casa, né? No pouco que eles tinham, mas naquela coisa da família, de aproveitar cada instante, de dividir os momentos. Muito... E realmente essa história aconteceu. Eu tive numa casa, e tem casa que você vai, a Bíblia diz que você tem uma fartura, mas você come tudo e é tudo amargo. Exato. E tem casas que às vezes são tão simples, né? Sim, sim. Mas te dão uma alegria. Conta a história, porque é um negócio do bolo. Então, aí o pai fazia aniversário, aí fizeram um bolo tão simples, né? Mas é isso aí. Mas eu visitei isso aí. E ela conta, coisa Falando bonita. da Mas paz. nisso, Então, eu aí- imagino que você olha e fala, caramba, isso te chama atenção. Aí me chamou a atenção, claro. Você busca por conhecimento, ou vê alguém inteligente, bonita. Bonita. Não, ele não sabia que era... Não sabia. Olha o que aconteceu, Pavão. Quando termina o culto, tomamos um café ali, cumprimentamos lá quem tinha que cumprimentar, e fomos em direção à casa do meu irmão. Não sei se ele lembra disso com detalhes. No trajeto que nós fizemos a pé, ele morava ali perto da Avenida Tiradentes e tal, ele me diz mais ou menos assim, velho, essa é a moça para você casar. Olha, você tá maluco. Meu cunhado era sábio. Você tá maluco, né? nem sei quem é a moça, não tem nada, E começou assim. Vamos dizer, uma coisa meio desse jeito. Então, a partir daí, né, aqui nós sempre vamos ter um probleminha de interpretação. Eu tenho minha visão das coisas e conto do meu jeito, e ela coloca a forma dela. Mas foi mais ou menos isso. Mas Mais ou menos assim. esse lance de propaganda, eu falo porque, assim, nas minhas estratégias, quando eu buscava namorar, quando eu começava a namorar, eu agradava muitas pessoas que estavam perto. Porque eu entendia que é o seguinte... eram pessoas que iam me ajudar a fazer propaganda de mim quando a hora que eu não estava por perto, porque eu não conseguiria estar perto todo momento. É uma estratégia. Entendeu? Então, isso foi aí um bom período. A gente foi se encontrando aqui, ali e tal. Até que chegou um momento. Um colega de República, onde eu morava, começou a namorar uma prima dela. E num domingo foi lá almoçar no nosso internato, na nossa República. E aí é que eu digo, e ela disse que não. E ela foi. Do nada. Não, minha prima me chamou. Minha prima me chamou. Bom, então, a coisa foi até que, no mês de novembro, naquele feriado, começo de novembro, a igreja dela tinha um acampamento e estava fazendo um acampamento, tinha cedido para alguém fazer um acampamento, onde nós fomos. E eu fui com a seguinte ideia, fixa. Hoje eu vou pedir essa moça em namoro. Era rápido assim, né? Assim, sim. Não, e eu fui com essa outra coisa. Olha lá. Eu tinha 17, quase 18 18, anos, né? E as minhas primas, naquela época, as meninas falavam assim, você vai ficar pra titia, você não namora ninguém, você tá com... Então, quer dizer, naquela época eu já estava ficando pra titia. Eu estava cansada daquela... Eu não quero namorar, gente. Eu gosto de viajar. E a minha irmã namorou mais cedo. E eu via como os namorados aprendiam. Eu falei, não, eu quero viajar. Você vê, eu fui para Brasília, nós fomos para o Rio. Não dá.
Aí eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu vou nesse acampamento. O primeiro cara que me pedir em namoro, eu vou aceitar. Nem que for por uma semana, só para minhas primas entenderem que eu não estou encalhada. Era brincadeira. Mas é verdade. Chegou lá, eu estou lá, né? O acampamento estava muito gostoso. A terceira igreja foi uma igreja muito rica de programação, com jovem e tudo. Bom, estava lá, veio um amigo que na época fazia cursinho comigo, que eu pensava naquela época em fazer uma coisa, e ele também, mas depois mudei totalmente de rumo. E esse amigo tá chegando e vem. Seus cabelos são lindos, os seus olhos grandes, meus olhos bem grandes. Parari, parará. Eu falei, ai, é ele que vai falar. Que bom, ele é bonitinho, né? Aí meu marido vem, não era meu Zé, mas assim, o Zé é pragmático, tá? Há uma coisa que eu admiro no meu marido. A hora que ele fala que ele vai fazer uma coisa... Determinado. Ele é determinado, ele enxerga, ele vai... Não tem briga. Se ele falar para você, eu vou fazer, pode acreditar. E se ele te der a palavra, ele cumpre. Então, esse é uma das coisas que eu tenho orgulho. Aí ele chegou assim, em pleno... Você dá licença? Pegou no meu braço, preciso falar com você. Agora é já. Aí sentou e falou o seguinte, nós estamos olhando, já avançamos juntos, tá? Você topa namorar comigo? Só que eu vou voltar para o interior. Então, se quiser namorar, de repente a gente se apaixona mesmo, né? Vai ter que escolher essa vida. Então, eu vou voltar para o interior, para São José do Rio Preto, da onde eu vim. É lá que eu vou fazer Você minha não vida. pensa nisso? Senão, nem vamos Você começar. topa? Como é que é? Assim, pragmático. Eu falei, mas eu prometi para Deus que eu tinha... Eu falei, eu topo. Vai ser só uma semana mesmo? Aí, não, mas o engraçado foi isso. Aí eu entrei no banheiro, né, do acampamento, todo mundo tomando banho, minhas primas, né? Aí eu disse, tô namorando, minhas primas, uau, todo mundo abriu a porta. Jura, Vani? Eu tinha o apelido de Mônica. Aí, Vani, você vai namorar? Você tá namorando? Tô. Com quem? Com quem? Com o Zé Carlos. Qual o Zé Carlos? O seminarista lá, aquele... Aí elas, o Zé Feio! O apelido dele era Zé Feio. E ele estava do outro lado, tomando banho. E eu vi, porque tinha um buraco em cima, Caramba! dava para ouvir, né? Bom, Foi uma são piada. Interpretações. Não, isso é só a a piada, mas só para mas toda história tem esse momento. Essa coisa. Então, aí começamos a namorar e aí isso foi 71. De uma semana, estamos chegando nos 50 anos. Vamos fazer 49 mais 3 de agora. namoro. Mas assim, ó, se conhece, quando voltam, vocês passam por Bebedouro, como a gente citou. Existia uma oferta de trabalho em Bebedouro? Então, aí eu acho que é uma coisa que eu queria dizer. Assim, pensei, a Vani vai colocar as coisas dela assim. Eu já tinha me formado e nós chamamos, os presbiterianos chamam de reverendo, né? Depois, hoje, não é pastor, era reverendo. Era reverendo. Um pré-pastor. Não, o reverendo é o reverendo, título. não, reverendo é o título. É o título, é. Né? É o título. E estava se aposentando lá em Bebedouro, o reverendo local, que estava lá há 30 e tantos anos, Professor. E precisava de um substituto. Então, eu fui convidado para substituí-lo na função da igreja. Rui Anacleto. Rui Anacleto. E ele era também professor. E fui também, de alguma maneira, substituí-lo nas aulas de filosofia, quando pude. A Ivani foi licionar para o magistério. Ela tinha terminado lá, foi ensinar as meninas a ser professora, que é o curso de magistério. Por isso que nós fomos para Bebedouro. E de lá, ficamos lá uns 7 anos, talvez. Os 2 filhos nasceram lá. Eu acabei ingressando na faculdade, fui professor de filosofia da faculdade, me tornei diretor da faculdade posteriormente, e foi aí que nos encontramos com a política. Mas queria voltar um tempo para entender esse fato. Tá. Muitos anos depois, eu li 2 livros de um autor que escreveu 2 livros. Escreveu um livro chamado Igreja com Propósitos e depois escreveu um outro livro chamado Vida com Propósitos. E eu vou te dizer que nós, lá em 70 e pouco, quando começamos a namorar, sem nunca ter ouvido essa expressão, né? Nós tínhamos isso na vida.
de fazer propósitos. Que propósito nós tínhamos? Então, lá, primeiro, o propósito de servir a Deus. Né? Nós, presbiterianos, fomos ensinados num negócio chamado catecismo. Nós tínhamos um catecismo. A primeira pergunta do catecismo é assim: qual é a finalidade do homem? A finalidade do homem é adorar a Deus, servir a Deus. Era isso. E depois pergunta por pergunta e resposta, pergunta e resposta. Numa certa altura falava de família e numa certa altura falava do próximo, da sociedade. Perfeito. Então, nós, sem termos burilado a ideia, tínhamos esses propósitos definidos. Entendi. Servir ao Deus que nós acreditamos, o Deus cristão, Perfeito. constituir uma família e ajudar as pessoas. É isso que É isso. É isso É isso, que mano. une, então. Foi nisso que junta. Quando vocês vêm para São José do Rio Preto, já estavam entrando na política ou não? A política acontece Entramos lá. lá. Entramos em Bebedouro. Quando você... Ela nós ajudamos na área social da cidade e em vários aspectos, né? Os Então, meninos. assim, nós fomos para Aquela lá. coisa de servir. Onde eu estiver, o que eu puder servir. Nós tínhamos Gente, acabado de fazer 21 anos. Casamos com 21 anos e fomos para lá. Jovem. Né? Lá, nessa transição, fizemos 22 anos. E era um momento de muita crise no país. O país estava vivendo um momento de crise. Não é? Então, isso nos levou a atender pessoas na área social. Lá pela nossa comunidade. E eu acabei me envolvendo lá com muitas atividades dentro da cidade. Ela também, ela grávida. Né? E vai daí que fiz contato com todo mundo, tal. Comecei a escrever no jornal, né? E já licionando. A Vani foi licionar lá para o magistério também e tal. Isso foi em 75. Em 76 teve eleição para prefeito. Nós tínhamos, portanto, acabado de fazer 23 anos. Perfeito. E tínhamos uma preferência dos candidatos que estavam colocados, Perfeito. que era meu amigo Tá. dessas atividades. E ele nos procura, Vani e a mim, numa noite. Eu licionava à noite, vai em casa, fala: você precisa me ajudar, vou perder a eleição. E nós, petulantes, garotos de tudo, vai perder mesmo, tá tudo errado o que você está fazendo. Nós vamos votar no você, mas está tudo errado. Falei: então vocês têm que me ajudar. E naquela noite, Ivani e eu resolvemos fazer um projeto eleitoral para ele, apresentar para a população uma forma de campanha. Sim. O início do marketing. Sim. Não existe. Fazer um marketing político. Vendeu o que poderia ser feito caso ele seja eleito prefeito Não, ao da cidade? contrário, Não. para ser eleito. Como é que ele faria a campanha Como política? faria a campanha. Então, nós fizemos para todo o ser projeto eleito. da campanha política Da dele. campanha Da ainda, campanha. não era nem a... Não era o depois. Porque não tinha televisão na época. O máximo era um rádio. Trabalho, hein? Bom, aí vamos nós Uma dois. noite de pesadelo. Passamos uma noite escrevendo numa maquininha pequenininha. Todos os caminhos que ele precisava fazer para faça isso, faça aquilo, vamos fazer uma Pra você pesquisa ter, assim, vamos fazer assado, papapá. Fizemos as pesquisas, coisas que na época não se faziam. No outro dia, à noite. Eu fico imaginando, porque assim, só que eu vou cortar, porque hoje, com esse negócio de internet e tal. É outro e mundo. aí, quando você fala, eu vou. Porque assim, eu tô com 44 anos, mas eu já vivi um momento que já era bem diferente disso. Imagina, então. Não tinha nascido nessa Eu nasci em época. 78. Então, Então, não tipo tinha assim, nascido. imagina essa Bom, cena. Aí passei no outro dia de manhã, deixei um envelope com essas anotações para ele, né, e fui licionar. No outro dia à noite, ele chega lá, eu chego em casa, ele está lá com a mulher dele de novo. Bom, e adorei o que vocês fizeram aqui. Mas quem que toca isso? Sei lá quem toca isso. Deu uma ideia. Eu dei ideia. Pô. Deu caminho agora. E foi assim
que nós acabamos fazendo a Ele não campanha aceitou. dele. Ele quis que nós fizéssemos. Ele quis que nós Aí a fizéssemos. gente... Aí a faculdade era particular e o dono da faculdade era amigo dele, lá de Ribeirão Preto, e me cedeu o segundo semestre para ele, com a garantia de que eu voltaria a lecionar. Entendi. Depois, ganhando ou perdendo, eu voltaria. E assim foi que eu entrei na política, por acreditar, Pavan, piamente, eu e Vani acreditarmos, que nós precisamos servir as pessoas. E você tem maneira de servir. Às vezes você serve uma pessoa, uma família, ou se você tiver a oportunidade, que é o que faz a vida pública, servir toda uma comunidade. Só colocar uma Perfeito, coisa perfeito. que ficou interessante. Ele, por exemplo, na pesquisa, que a gente combinou com ele, tudo bem, nós vamos fazer. Você ganha a eleição. Depois de ganhar a eleição, aquilo que nós descobrimos na caminhada, que é essencial para a cidade de Bebedouro, e que você prometeu que vai fazer. Vai fazer. Vai fazer? Porque senão nós não vamos entrar. É. Vai fazer? Aí ele E fez uma belíssima administração. E me convidou para ser chefe de gabinete falou, vem que você vai do acompanhar. prefeito. E aí Vani, que estava com o nenê pequeno até, foi ajudar na área social. Não virou secretária. Não, Porque não nem quis. tinha secretário na época. nem quis Tinha entrar. lá alguém, mas ela, com a experiência que tinha acumulado de tudo isso, com essa visão mais social, foi colaborar da maneira que podia, no tempo que podia, ajudar a implantar o A projeto construir social um pouco dessa coisa, né? de lá. Tá. E isso foi até virmos para Rio Preto. Nós queríamos vir para Rio Preto, porque toda a história era aqui. Era um... Projeto. Não, mas Bebedouro só foi Um rito de passagem. de passagem. Passagem. A ideia era São José do Rio Preto. Tá. Quando vocês chegam a São José do Rio Preto, e Ivani já era concursada. Já era concursada Já da concursa- Caixa. Era da Caixa. Da Caixa. E E eu você estava estava adentrando preparando para ser fiscal de rendas. para fiscal de renda. Por conta Por de todos concurso os estudos também. que você fez também É, e tal. por concurso. Aí é interessante, você está falando, mas é forte isso, né? Tem momentos em que você está acomodado, está tudo indo bem, mas você tem que dizer, pera, aqui já afinou. E dar um ponto final nisso e começar outra vez, não é fácil. Não, E foi isso que o Zé fez. Ele falou, não, você não vai ficar, agora vai entrar fulano, você tem que ajudar. Podia ter sido candidato ao prefeito. Ele falou, não, o nosso projeto é um X Não é aqui. tempo, mas é lá. Eu quero voltar para a Caramba. minha cidade, é lá que eu... Então, até eu tinha entrado na Caixa, consegui a transferência para Bebedouro, aí fui procurar a mulher da Caixa de Pedi novo. transferência de novo. Ela falou, afinal de contas, para onde você quer ir? Você quer ir? Falei, É Rio "Não, Preto eu tenho mesmo, depois dá você não vai para outro lugar. Tanto que eu vim antes do Zé. Ela falou, bom, então se for para ir, é para ir agora. Não, Então, nós estávamos em São é. Paulo. Nós estávamos em São Paulo, mas falou assim, tem que assumir amanhã cedo em Rio Preto. Ela falou, você quer ir? É agora. Nossa. Caramba, cara. Mas essa questão de recomeço, Vani e Vaz, eu acho que a vida é feita de recomeço. A todo momento a gente está recomeçando. Pode perceber, qualquer Então, e às coisa vezes tá tem dando gente essa história, né? Mas tem gente que fica Então, presa, né? isso. E aí perde o que pode acontecer pela frente, porque ficou preso a alguma coisa. Fernando Então, Pessoa essa- tem um poema muito bacana. Muito lindo, Não é? A A gente precisa lembrar desses casacos. a Ivani- Até a moldura do nosso corpo. Exato. A Ivani que lê muito, nossa biblioteca é boa. Não tem um dia que a Ivani não inventa um negócio de ter um livro. Ainda mais E nós gostamos de livro físico. Não é que ele não goste de ler aí, não, mas que o lê livro também. físico para nós tem alguma coisa. Onde nós dormimos sempre tem lá. Eu vi uma imagem no Instagram essa semana, a moça no avião lendo um livro e o rapaz no seu tablet lendo o livro. Aham. Aí a moça pergunta, ele termina de ler, ela, você parou em qual página? Ele falou, parei na bateria que acabou. E Muito bom, achei muito lindo bom. aquilo. Eu falei, Legal. tá vendo? Porque é diferente, é totalmente diferente. Eu sei que existem as pessoas que são visuais, auditivas, sinestésicas, mas a leitura física, ela é fora de série. Né? Desenvolve o cérebro de qualquer ser humano. É complicado. Então, Deixa a Yavani tinha umas frases interessantes. Uma delas, ela leu lá num padre chamado Michel Coste. Novinho. Né? Ela muito novinha, lia essas coisas. Então, quando namoramos, foi ela que foi quem me falou dessa frase. Depois eu li o livro, né? Diz assim, amar não é olhar um para o outro, mais ou menos isso.
é ambos olharem para a mesma direção, para o mesmo alvo. É mais ou menos isso, né? É. Mais ou Olhar menos não é isso. amar um só para o outro. Essa. E a outra coisa, outra expressão, e eu falo sempre isso para meus filhos, para meus netos, tal, é assim, a oportunidade é careca, só tem barba. Essa eu também falava. Essa que eu escrevi. Se ela estiver passando, você pega na barba, Acabou. Ou já era. Não dá para pegar. então tem que estar atento. Aqui se fala mais do cavalo arriado, né? Tu passa duas passou vezes, o cavalo. né? Mas, bom, Aí então, viemos para cá. vocês, É vieram, assim. vocês chegam em São José do Rio Preto, a veia da política... Assim, eu vou fazer uma pergunta e ela não é pejorativa, de forma mais tranquila possível. A política vicia? Porque vocês já tinham experimentado o sabor Tem muita gente de que uma fala, polícia, a de alguma mosquinha forma. picou, né? Isso. Não sei bem se é vício. Não vou usar essa expressão. Eu sei o que você está falando. Mas é uma coisa assim. Costumam dizer que ela só tem porta de entrada. Não é porta de saída. Não, mas é que na política, ela te propicia a condição, se você quiser, de fazer coisas muito rápido, que você demoraria. Então, quando você está na política, você está, tá? Essa coisa que todo mundo tem que entender, eu estou, eu não sou. Sim. Não posso fazer daquilo o meu projeto de vida para viver, Perfeito, para ganhar. perfeito. Eu estou política. Quando eu estou, você tem uma caneta na mão. Então, você tem o poder de algumas coisas acontecerem, né? Por exemplo, quando eu estive no SEMAI, quando eu lembro que aqui mesmo na assistência social, né? Assistência social, nós chegamos, a gente tinha só 4 CRAS, que era o Centro de Referência da Assistência Social, postinho de saúde da assistência. Sim. Mas nós temos uma cidade com um monte de habitante. No mínimo, eu teria que ter 14 CRAS. Eu posso fazer? Podemos. Como? Aí vamos ver como é que fazer. Você tem poder de fazer. Do outro lado, enquanto eu estou com a ONG PAE fazendo, eu tenho um limite para chegar. Então, na política, por isso que ela se torna de uma forma assim, tem um monte de percalços, né? Você apanha, você... Né, bem, mas ela te possibilita, por exemplo, quando eu ia imaginar que o Hospital da Criança estaria aí para atender a minha netinha, que podia ter partido se não fosse o Hospital da Criança. E o hospital só estava porque ele estava na política na hora certa, com os sonhos das pessoas, e realizou. Entendeu? Que acaba voltando para você mesmo. Não, eu acho que tudo volta. Mas volta. é importante isso, por exemplo. Aí o que você podia fazer pela cidade, que era o sonho de servir, nossa coisa de servir desde que nós nascemos é para servir, a política te dá isso muito mais. Se então, você souber usar de maneira correta, exato. Você fala só te interrompendo um pouquinho, da parte que às vezes que ela é muito sofrida e às vezes até um pouco injusta. Eu lembro, tipo, quando você estava na frente do SEMAI, teve um período que as chuvas não vinham. Crise hídrica. E tipo assim, o que fazer? Sabe, é uma coisa que... E as pessoas não querem nem saber. E a mídia, que traça um título lá bacana para chamar atenção, só desce a lenha. Cara, deve ser doloroso também do outro lado, hein? Você não dorme. Agora, assim, se você tem vocação política, você não deixa de se envolver. Então, foi o que aconteceu conosco, né? Essa coisa de vislumbrar que a política pode, a macropolítica pode fazer uma coisa para um grupo muito maior do que apenas uma família, uma comunidade, isso te atrai, isso te leva para a política. Então, ela é uma boa chave para você poder fazer essas coisas. Então, eu dou muito graças a Deus de ter podido fazer bastante coisa por esta visão, esta coisa, de olhar, falar, isso tem que ser feito. Ela é uma ferramenta que, na mão das pessoas certas, ela tem frutos maravilhosos para serem colhidos depois, né? Eu sempre me preocupo, nos dias atuais a gente tem convivido muito com isso. Quando pesquisa um pouco na história, você pega a época de Getúlio Vargas, por exemplo, que foi eleito pai do pobre por conta do populismo. Depois vem Juscelino Kubitschek, que é aquele, talvez a teoria da conspiração ou não, do cara plantado lá em Jataí para perguntar se ele ia construir Brasília no meio se ele ia construir a capital no meio do Brasil e tal, ele fala, se está escrito lá, eu vou cumprir e tal. E depois você carrega um pouquinho mais quando varre vassourinha de Jânio Quadros, o faz ser eleito com 7 meses de um governo bizarro, que eu nem vou entrar nessa discussão. O que eu pergunto para vocês é o seguinte, por que o populismo é tão forte ainda na política? Por que o populismo ajuda a criar uma
guerra, que eu não sei, eu não acho que ela é ideológica, não, uma guerra de interesses, de fato, sabe? Que tumultua e confunde muito as pessoas. E, infelizmente, a gente ainda não é... Eu acho que a gente não é educado para saber votar. Eu acho que é bem por aí, sabe? O populismo contribui... Na visão de vocês, o populismo, ele é enraizado na nossa cultura nacional? Eu acho assim que quanto mais empobrecida é a população nessa pirâmide social, Perfeito. mais margem para o populismo existe. Não significa que seja só isso, né? Mas isso é um fator preponderante. Pega os Estados Unidos, que é uma nação muito mais desenvolvida, muito mais rica, lá também aparecem os populistas. Também. Também. Porque Também. é o tal do agradar socialmente, né? E esse agradar social é muito complicado. Eu estava lendo esses dias, um dos livros que eu, há algum tempo, li, falava do que é a perspectiva social, né? Do agradar. Então, pegaram numa escola, eu posso contar essa rapidinho? Claro. Pode? Então, estava Não, sentado... Não rapidinho não, vai no seu tempo. A criança, elas são... solitárias. Sabe como chama aquela criança que fica, como é que fala? Sozinha no brinco? Retraída. Isso, retraída. Como vou trabalhar essas crianças? Aí o cara testa o seguinte, ele pega 4 dessas crianças, a escola tinha algumas, pega 4, e passa um filminho de 23 minutos, onde aparecem crianças como elas, retraídas numa sala, e a turminha brincando. E, de repente, uma delas se levanta e vai brincar. E é aclamada, você veio brincar. E as outras também acabam indo brincar. Aquelas 4 que assistiram aquele vídeo, elas foram e fizeram a mesma coisa. Então, o que eu acho? O populismo só tem porque ele fala de alguma forma para alguma coisa que eu consigo aparecer bem com todo mundo. Então, você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Então, é assim... De alguma forma me toca, eu me identifico com aquilo. Eu me identifico, mas eu me identifico com algumas coisas e eu não quero mostrar. Mas quando eu começo a perceber que A, B e C estão de acordo, eu posso também estar. E você vai criando uma camada populista, uma camada que é o que eu estou fazendo, está me chamando a atenção, eu estou conseguindo aparecer e você vende produto assim. Quando você diz, olha, essa é a melhor caneca do mundo, pode não ser. Mas quando você fala isso para mim, o que acontece? A melhor caneca... Em vez de eu investigar que material foi feito, a melhor caneca do mundo. Eu comprei a melhor caneca do mundo. E cria um grupo de pessoas para repetir isso para você. Então você vai dando uma asa. E aí, de populismo, você não fala... Não é só questão econômica. Não. Entendeu? O populismo pode se dar em outras situações. Hoje... com a facilidade que se tem de fazer pesquisa, redes sociais, muito mais. Você descobre nichos, né? Vários nichos, que você pode atuar com projetos mais populistas. Correto. Tá certo? Sim. Pode nem significar necessariamente dinheiro, mas o grosso está na economia. Correto. Né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, criaram uma coisa chamada Obamacare, que era o plano de previdência de saúde lá. Porque lá tudo é pago. Sim. Né? Lá tudo é pago. Previdência privada. Mas tem uma previdência pública, que eles chamam de Obamacare, que é para atender quem não tem condição de pagar isso daí. Lá, isto é uma forma de populismo para o americano. Sim. Tá certo? E as pessoas acabam aderindo ao projeto dele muito por causa disso. Então, essa coisa é assim. Agora, preciso dizer uma coisa na esteira do que nós estamos conversando. Nós não temos nenhuma dificuldade em entender que as pessoas que estão passando por dificuldade, por razões as mais diversas, precisam ser atendidas. Perfeito. Então, de vez em quando você é a favor do Bolsa Família? Sou.
Sou, claro que sou. Uma divisão de renda um pouco mais justa. Não, Eu só não acho que tem que ser ad aí, eterno. essa é a diferença. E também a rodo, sem um critério, Sem uma critério, base. sem essa coisa. Sem uma fiscalização por exemplo, algumas coisas de a criança tem que estar na escola, os pais têm que ter. Quando surgiu. Vou contar uma por favor. experiência. Quando surgiu assim. Na assistência social, a gente fazia as visitas, né, para famílias que recebiam bolsa ou que pretendiam. Teve vez de ir, não vou citar nomes, mas ir, e, inclusive, a gente percebia, a mulher está com a geladeira 0 bala, carro 0 bala, tudo novo, televisão daquelas que eu não compro. Como é que ela precisa? O que está acontecendo? Inclusive, num caso, eu lembro que a velhinha, a senhora, a mãe lá que recebia, a neta disse, você não precisa. Então, é uma coisa assim, tem que ter isso. Porque, infelizmente, nós temos pessoas sem consciência. Então, agora, por exemplo, na saúde que você está falando. Isso é fato. Nós tivemos agora a pandemia, ok? Quanto mais eu tenho uma saúde boa, que eu levo para todos, mais rapidamente eu posso atender num momento como esse. Então, países como, por exemplo, que não tinham nenhum posto de saúde, os lugares no Brasil. Aqui, graças a Deus, nós temos bastante UBS. O que nós precisamos é de um trabalho cada vez melhor. Sim. A UBS é o ponto para você começar. Então, a saúde tem, no Brasil e em muitos lugares onde você não tem a riqueza, talvez você precisa ter. Você tem que ter esse negócio. Países da África esse tem negócio, atendimento. esse negócio que foi criado, na verdade, essas coisas foram sistematizadas como política pública no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja mulher, a Ruth Cardoso, pegou isso de empreita e criou Foi mesmo. várias bolsas. Perfeito. Tá? Era uma para bolsas. cada coisa. Tinha bolsa para o gás, tinha Pra bolsa escola. para tirar, para erradicação do trabalho infantil. Isso. E aí tinha bolsa para isso, aquilo. Perfeito. Depois tudo isso foi juntado lá na frente Perfeito. no Bolsa Família. Bolsa Família. Então, assim, nós entendemos, a nossa formação entende que pessoas que estão passando por esses momentos precisam disso, mas precisam do complemento. Precisa colocar essas crianças na escola, precisa dar para os pais condição de que eles possam ter formação para poder avançar. Sim. Abrir geração de Emprego, renda, oportunidade. cursos. Entendeu? Primeiro Não é dá o seguinte, pra você ninguém pensa ou tem qualquer outra motivação com a barriga vazia. Isso é um Exato. ponto. Pronto. Agora, não pode se criar uma dependência, porque senão nós acabamos, ao invés de melhorar a vida das pessoas, acostumarmos estagnamos. elas a ser assim. Criamos um ciclo vicioso nisso, que precisa ser interrompido quando a família começa a melhorar. Um filho que começa a trabalhar melhor, ele tem um dever de puxar os pais e os irmãos juntos. Acaba sendo que é automático, né? E aí, a política pública tem que ser no quê? Ajudar ou criar condições para aquelas pessoas que são investidoras, as pessoas que querem produzir emprego e renda. Por exemplo, isso. Porque a nossa cidade é excelente, boa. Nós temos que continuar com a qualidade da cidade. Então, os empresários, né, eles querem. Você quer andar com segurança na rua, você quer morar em qualquer bairro bem. Agora, você tem que propiciar esses programas para melhorar todos esses ambientes, tá? Aí você tem uma sociedade que todo mundo colabora, porque o empresário tem interesse nisso, em formar mão de obra para ele, tá? Sim. E nós temos uma outra discussão, que eu não vou falar muito aqui, mas, por exemplo, e toda essa modernidade, e a inteligência artificial, e tudo que... Nós estamos nos preparando para isso, isso está chegando. Nós estamos criando uma cidade, a nossa cidade, assim, porque ela é minha, é dele, é sua. Sim. A nossa cidade está se preparando para receber tudo isso? Para essa galera que está antenada, já nasce com o celular na mão, com uma tecnologia, e que muito bem direcionada pode construir, de fato, o país do futuro. Né? E aqui nós podemos ser uma cidade exemplar nisso. Essa é a coisa da macropolítica. Qual é o dever do Estado? Quando eu estou falando do Estado, eu estou falando da União,
dos estados federados e dos municípios. Isso tudo chama Estado, Sim. com E maiúsculo, Sim. Estado. A função do Estado é ser indutor dessas políticas, em todas as áreas. Na área da educação, na área Da da saúde, segurança pública. da cultura, da tecnologia, da segurança, e inclusive da economia. Sim. Criar condições para aqueles que querem fazer o seu trabalho, belíssimo trabalho que os empresários fazem. Né? Tem um respeito enorme pelos empresários de Rio Preto, que do nada, pouco tempo eu fui visitar um amigo lá de São Paulo, falou, eu preciso visitar lá uma coisa assim, aí eu fui abrir as portas aqui e fui visitar uma indústria aqui em Rio Preto, altíssima tecnologia, Rio Preto assusta, você vai vendo... Altíssima você vai encontrando tecnologia. coisas assim. que começou com um mecânico que mexia com bomba injetora, e aqui em Rio Preto dizia, ó, tem problema nessa área, vai lá, se ele não resolver... Ninguém Não mais. tem outro. E ele foi aprimorando isso, os filhos foram entrando, e hoje tem, segundo o meu amigo, que é o CEO de uma grande indústria italiana, disse assim, é dos melhores equipamentos que nós temos, Caramba, produzido aqui. daqui. Quando veio para Muita cá potência o aqui. Iguatemi, eu me lembro que eu era vice-prefeito, nós fomos lá e conversando Só era mato aqui. o Fernando, que um dos moços que naquela época ia administrar por um tempo, depois ele foi embora, ele falou, Vani, eu tô abismado, essa cidade, você olha, tudo bem, é uma cidade assim, mas você vai num cantinho, produção de brinquedo, aqui tem. Tudo Então, é tem. uma cidade que tem de Vários tudo e de distritos qualidade. industriais, né? Não, espalhados. e que você nem sabe. Você nem imagina. De repente você fala, aqui se produz isso. Eu falei, como aqui se produz isso? Então, Rio Preto tem essa coisa. A Então, nós economia temos... de Rio Preto é muito Se boa. olhar para É os pequenos fantástico. e micros, que são a maioria que geram emprego pra caramba, tem espalhado pela cidade. Cidade todos inteira. Os lugares. Cidade Então, é inteira. uma cidade que tem condição de ser boa em todos os Em sentidos. todos os aspectos. Criou Todos. condições, o empreendedor rio-pretense vai lá e faz. O poder público não precisa só não devia atrapalhar. Só O não duro é atrapalha. que de vez em quando atrapalha, Só viu? atrapalha, já Agora, ajuda por bastante. exemplo, o prefeito estava cometendo uma barbaridade. Querer aumentar mais imposto. Isso é uma loucura. Eu fui contra, fui para a rede social dizer sou contra. Num momento tão difícil como o que nós estamos passando, você vai aumentar 25% na alíquota? Mas qual que era a argumentação do outro lado? Porque eu aprendi, estou te perguntando Vai lá. isso, Vasco, porque é o seguinte, vou te dar um exemplo bem clássico, bem rapidinho. Eu tenho um conhecido que ele é vereador na cidade e ele votou a favor do aumento na época para vereadores e prefeito. E eu fui questioná-lo. E ele foi me explicar que a questão do aumento para o funcionalismo, acho que é da saúde, os médicos, os enfermeiros e Precisa tal, acontecer estava um aumento. atrelado Não. Ao vereador, não. Não, só ao prefeito. Ao prefeito. ao do prefeito. Eu Não, acho que era do prefeito. é, Alguma ao coisa prefeito, assim. não, é E diferente. aí, ele votou a favor e ele foi me explicar, poxa, se não der aumento lá, tá atrelado e tal. Depois foi vetado, parece, né? Teve alguma Não, coisa. é que assim, Então, só para contextualizar, eu queria saber o seguinte, qual que é o outro lado da moeda? Porque às vezes a gente é muito fácil a gente criticar quem de repente não deu a voz, mas qual que é a argumentação? Por que aumentar esse imposto? Tem Então, algum veja sentido? bem. O caso que você estava levantando do prefeito, eu acho que é verdade. Porque tudo bem, o prefeito veio ficar 4 anos, vai embora ou volta, sei lá, mas ele não pode, é aquilo que eu falei, fazer da política a sobrevida dele. Ele tem que ter outras coisas ali, ele está. Perfeito. Ok? Mas aí o prefeito fala, não quero aumentar meu salário. Aí ele fica com o salário desse tamanho. Aí o que acontece? Os próprios, você está falando, médicos, servidor os de servidores, carreira, eles médico. Eles são ficam atrelados a prejudicados. esse aumento. ao do Do prefeito. prefeito. Ao do prefeito. Então, outra, por exemplo, você quer chamar um bom secretário, ok? O secretário sabe que vai ficar 4 anos ali. Ele trabalha, ele tem uma coisa... Olha, mas eu quero você porque... Aí ele fala, mas vai ganhar o quê? Vai ganhar 4 mil reais? Eu não vou poder parar, porque é 24 horas de serviço. Então, eu acho que essa preocupação deve existir. Fazer aquele... eu não preciso aumentar meu salário, mas tudo bem, eu tenho casa paga, eu tenho carro pago, eu tenho motorista, eu tenho tudo pago. Não precisa aumentar, mas não é questão sua.
Aumente e dê para alguém, mas pelo menos melhora para Agora, nos vereadores não é o caso. E o vereador também, ele fica 4 anos e depois vai embora. Pode até ficar, não pode viver. Isso eu falava pro meu filho, meu marido. Isso nós tentamos ensinar os filhos. Ensinamos. Você quer, Alex, um dia entrar na política? Não dependa da política. A sua vida, para não depender dela. Sim. Eu tenho meu salário, minha aposentadoria, ele é aposentado não como parlamentar e aposentado. Nós temos a nossa vida. Nós construímos isto. Isso é importante. Então, não é para... Isso é importante. Então, agora, fala dos vereadores. Então assim... Só uma parte. Foi uma parte. Então, a história é assim. O que é uma prefeitura? Ela é uma grande casa. Como é que entra dinheiro em casa? Ou do salário, se o indivíduo for assalariado, soma todo mundo, ou se ele é empresário, entra do resultado, do prolabore, coisa desse tipo. Perfeito. Você está numa casa com 5 pessoas ganhando. Um perde o emprego. O que você faz? Autoajuda. Tá? Remaneja. Não dá mais. Não dá para trocar o carro esse ano, pô. Mas nós tínhamos programado. Mas não dá. Vai faltar um pedaço. Sim. Eu não vou trocar o carro. Perfeito. Não é diferente no poder público. O problema... estou falando com conhecimento de causa porque eu sou tributarista. Os governantes gostam de fazer reforma para aumentar tributo. Isso chama reforma tributária. Agora fizemos uma aí. Necessária, precisava fazer, mas vou te dizer, vai aumentar a carga tributária. Quase que com certeza. Estão criando um novo IVA, tal. No final você vai ver, daqui 2 anos vai falar assim, pô, mas aumentou. O que o governante não quer fazer, Pavan? Cortar a despesa. Porque o lado da despesa também tem. Vamos lá. Quantas obras são feitas e que poderiam ser feitas com menor valor? Ou não, nem ser feitas. Às vezes nem ser feita. Né? Quantas pessoas estão dentro da atividade e poderiam não estar? Diminuir custo. Sim. Quantos equipamentos são comprados e ficam ao Deus dará? Só encostar. Isso é que nós, tributaristas, sempre discutimos quando vamos falar de reforma. Nós queremos fazer reforma pelo lado da despesa. Não pelo da e não pelo lado da receita. É uma delícia. Fazer, eu quero construir tal coisa, eu vou e faço empréstimo. Aqui a prefeitura fez 300 milhões de empréstimo. Isso aí eu não consigo entender até hoje, porque é o seguinte... Quem vai pagar? A geração futura. Começa a pagar quando você não está mais no poder, então... Vai lá. E aí, passa uma dívida... Mas aí agora eu quero o seguinte... mas eu tenho outras coisas para fazer. E você que paga? Eu sonho e você que paga? Eu vou no banco e pego um dinheiro emprestado para pagar algumas coisas, mas meu vizinho vai continuar pagando por mim. Interessante. Deixa eu dar... Enquanto vocês molham as palavras... Ele fez um projeto, quando deputado federal... para melhorar a questão. Quando estive lá, eu aprovei um projeto de lei para ampliar o Super Simples. É da minha autoria o projeto que incluiu 140 categorias profissionais, inclusive advogados, corretor de imóvel, corretor de seguro. Todos podem estar no Super Simples hoje por uma lei que eu criei. Que melhorou a questão de você poder eu contribuir. Criei. Que bacana. Entendeu? Tá lá, é a lei. Eles chamam lá, Lei Vaz de Lima. Já tem o nome? Tem nome. Tá? E eu me lembro que quando ela foi ser sancionada, na época, eu já não era deputado federal mais. Eu tinha voltado, mas o presidente Temer, quem eu tenho uma boa relação, fez questão de me convidar para participar da sanção do projeto. Que eu apresentei, mas vim para cá e ele foi aprovado logo em seguida que eu vim embora. O presidente Temer falou, não, chama o Vaz. Diminuiu a carga tributária. Para diminuir a carga tributária das pessoas que querem fazer investimento. Então, isso é bom. Essa coisa é muito ruim. Fazer reforma para aumentar imposto é fácil. Uma delícia. É a parte mais fácil. Ô, Lari, coloca as mensagens aqui. Tem bastante mensagem que o pessoal está colocando aqui.
E vamos ler pro pessoal, pro casal aqui, ó. O Alexandre Ribeiro, o Ale teve a cadelinha dele, sumiu hoje, já tá uma procura. Casal sensacional. Pavan, sou da Igreja Presbiteriana Independente. Meu pai é o pastor José Carlos da IPI do Solo Sagrado. Mando um forte abraço para eles. O terceiro José Carlos da mesa, né? É verdade. Exato. Cantor nas horas vagas também, o José Carlos. Muita gente boa. Ó, o Jorge Luiz Leonardo. O Jorge é presidente do FAS, tá? Do Futebol Amigos Solidários. Boa noite. Grande abraço para esse casal e que faz parte de Rio Preto e região. Ivani, fale um pouco do programa Pai, que hoje faz tanta falta aqui em Rio Preto. Você chegou a comentar alguma coisa do Pai? É Pai, né? Pai. Ou é Pai? Pai. Ela fala uns 2 minutinhos. Programa Vale a de pena. apoio às entidades. Foi na sua gestão que foi criado? Não, o Pai? Não, Pai já é existia. antes. Quando é aquela coisa do Isso é servir. organização não governamental. Servir, é ONG, ONG. Quando o Você meu não vai marido perguntar virou isso. deputado, né? Foi ficar deputado lá, estar deputado, eu tinha essa coisa de trabalhar. Eu falei, bem, eu vou aproveitar, porque vai abrir uma porta aí para mim, eu ter contato com mais gente, para eu fazer aquele projeto que a gente já fazia pequeno, aumentar. E aí foi o que a gente começou a fazer. Era um programa que atendia igrejas, principalmente, né? Com o pessoal de princípio, né? música, para melhorar para jovens. Bacana. E nós fomos ampliando. E muita gente veio ajudar. Então, a coisa começou a crescer e aí nós tivemos 4 países. Um no Solo 4 Sagrado. subsedes. Certo. Um no Solo Sagrado, um no centro da cidade, perto da doçura ali, um no Jaguaré e outro na Vila Toninho. Nos 4 cantos da cidade, 4 praticamente. cantos, E chegamos a atender mais de 10 mil pessoas no ano. Era muita gente. E foi assim, era uma coisa que começou e vai acontecendo, você vai percebendo, por exemplo, no Paê do Solo Sagrado, nós tínhamos aula de cursos para o mercado de trabalho. Profissionalizantes. E o que nós percebemos? Que tinha alguns cursos que as mulheres entravam e não iam para frente. Desistiam no meio. Eu falei, gente, mas o que é? Professor é bom, material é bom, tudo está sendo feito bem feito. Por que não está indo? Porque elas não tinham motivação, a vida delas estava muito ruim. O que nós fizemos? Vamos fazer ginástica. Vamos fazer uma piscina. Eu fiz uma piscina. E aí, o que aconteceu? Ela fazia, água quente. Água quente. Ela fazia ginástica e aí, não sei o que acontecia, alguma coisa mexa. Mas deu certo. Alguma coisa Aí, neurológica. E por que eu falei? Porque meu marido, como político, ele abriu a porta para eu poder ir para a Secretaria do Trabalho do Estado, que é aquilo que falou, o governo tem que... Né? Servir. Então, ele tinha condição, naquela época, de poder passar para as ONGs um pouco de verbas que a gente podia usar em cursos profissionalizantes. Então, muitas coisas eu busquei lá e fiz Cultura, aqui. Sebrae. Cultura, no Sebrae eu busquei. Então, eu ia e conseguia transformar aquilo em realidade aqui. O Pavão, foi tão forte esse programa entre 95 e muito 2000 que a Ivani, em 2000, se tornou candidata a prefeita com esta marca do país. Caramba. O Aloysio veio pedir, o pessoal veio pedir. Aí pra você. o partido Sim. do qual nós participamos, disse, olha, precisamos ter um PSDB, candidato. vocês são filiados ao PSDB? Somos. Ainda. A pergunta Eu vou te dizer por quê. Nós não soube trocar de partido. Nós sempre fomos PSDB. Tudo. Desde 89 nós somos PSDB. Tudo que nós fizemos na vida foi PSDB. Falei, mas outro dia me perguntaram, você está pensando nisso aí? Eu falei, não, por enquanto não. Na minha avaliação, o PSDB de hoje se afastou muito do PSDB quando nós entramos. Lá atrás. Eu sou do PSDB de Mário Covas, Montoro. Franco Montoro. O Montoro era um municipalista. Quer dizer, todas as coisas acontecem no município. Então, o governo federal não precisa ser um monstro, não. O governo estadual também não precisa ser um monstro, não. Tem que dotar os municípios de condições para atender a população que mora aqui. Perfeito. Isso era Montoro. Mário Covas fez uma tremenda de uma mudança cultural na política de São Paulo, e eu ajudei, né? Fui relator de todos aqueles projetos, porque dizia, nós vamos quebrar o Estado. Aliás, teve um governante que diz, quebrei o Banespa, mas elegi meu sucessor. E o Mário Covas fez uma reengenharia em tudo isso, e eu estava lá, entendeu?
É nisso que eu acredito. Mário Covas, Espanhol brabo. Mário Covas morreu trabalhando, cara. Eu acredito Trabalhando até o nisso. último dia. Entendeu? Eu acredito nessas coisas, que o Estado tem que fazer isso para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Sabe que uma das... Não fosse Mário Covas, não sei o que seria de São Paulo, se não seria como um outro estado qualquer. Eu me recordo que eu tinha 16 anos de idade, o primeiro salário meu, eu corri, porque era a época da URV, para trocá-la pelo real. Tipo, A mudança pro real. na minha humilde concepção, uma das maiores criações que aconteceram na minha foi o Plano Real. Foi. Assim, eu achei sensacional, né? Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso foi extremamente assertivo nisso. Mas existe uma outra coisa, cara, que eu acho tão bacana, que eu tiro o chapéu para quem inventou, e eu não sei porque que demorou tanto tempo para criar, que é o tal do poupa-tempo. Cara, mas ele resolve a vida do cidadão, cara. Posso dizer quem foi que criou? Quem foi que criou o poupa-tempo? Mário Foi o Covas. Mário. Cara, ele resolve tanta... Meu Deus, é tanta coisa concentrada num lugar só que você vai lá e você resolve tudo. É de uma praticidade e economiza muito, porque cada coisa, cada serviço daquele, você tinha que pagar para um profissional diferente. Mário Covas fazer. era brilhante. Mário Covas, sabe o que ele criou também? Bom Prato, A R$1. a R$1. Nossa. Quer E atender? quando foi criar, eu estava junto, falou assim, as pessoas precisam comer. Precisam comer. Aí tem uma Quer história dizer, interessante. é o mínimo que você tem que ajudar Aí as pessoas. Aí tem uma história interessante, porque tudo que acontecia, o Zé queria trazer para... Né, surgiu, vamos trazer Sim. para Rio Preto. Aí disseram assim, ó, mas para fazer o Bom Prato, precisa de uma ONG que assuma. Só faz por entidade. Mas é agora. Aí, é agora, senão vai perder. Ligo para ela. Põe o pai. Pai, Não sou eu que vou cuidar, não vou fazer Mas tinha que isso, garantir. mas eu vou garantir. tinha que ter um garantido. Porque eu também tenho que saber o que a gente Sim. vai fazer. E depois... Não era a vocação do não, pai. Não era. Aí nós trouxemos o Frei Nélio, né, que assumiu... Aí o Mário Covas morreu. Mário Covas morreu e estava para implantar o poupa-tempo. O governador, aí era o Geraldo Alckmin. O Geraldo falou, e aí vai? Eu falei assim, se depender de mim e da Ivani, tá lá, a carta está no nosso nome, nome da entidade, mas nós achamos que quem tem que tomar conta disso é uma pessoa especial. Quem é? O Frei Nélio. Frei Francisco, na verdade. Não é do Poupa-Tempo, estou falando do Bom Prato. No Bom Prato, nós estamos Bom falando. Prato. Mas como assim? Aí eu lembro que ele veio, dormiu aqui uma noite, governador, e nós esperamos o bispo, que era o Dom Orani, que tinha ido fazer um compromisso, não sei se Tanabi ou Cosmorama, chegou lá na casa paroquial 11h30 da noite. Caramba, tarde. E estávamos lá, Ivani, governador, eu, o Frei Francisco, Padre Nélio, que hoje é uma coisa assim, e nós fomos falar para o Dom Orani. Na nossa opinião, se o senhor achar que deve, porque é uma coisa assim, né? Quem tem que tomar conta do projeto é ele. Bacana. E a Ivani transferiu para lá, o governador de testemunha, garantiu garantiu para Rio Preto. Que Agora, bom. quando a gente fala de Que cabia PAE, muito. uma coisa que é importante é o seguinte, às vezes você vai, e eu tinha um homem, meu parceiro, companheiro político. Então, muito que acontece é, as pessoas, e como é o PAE, você vai tendo problema de... Então, eu pus um PAE na vila, depois cresceu o atendimento para criança, aumentei o lugar, depois fomos para um lugar que era um lugar abandonado, peguei aquilo... Aí começa a preocupação. Ih, eles estão crescendo demais. Aí essa questão... E aí essa dor da política, né? Que aí você não dá licença, não passa, então Começa a a dificultar. criar problemas para você não conseguir captar, porque sozinho você não faz, você vai atrás de... Mas Agora sim. foi uma época... Porque você não pode... Mesmo assim, eu consegui parece que ser. o atual não pode preparar o sucessor que não seja... é agora complicado sim. isso. Não, A eu É Ivani, bem complexo. aí aconteceu o quê? A Ivani foi candidata em 2000, depois foi candidata a vice em 2004, de novo, isso por um arranjo lá de São Paulo, e em 2008 acaba ganhando a eleição aquele que nós apoiamos, Perfeito. que no caso foi o Valdomiro. Foi o Valdomiro. Demos o vice para ele. Sim. Doutor Gato. Aliás, o PSDB
participou de todas as eleições com o prefeito ou vice, menos na eleição passada, na pandemia. Foi a única vez que não teve na chapa majoritária. Perfeito. O resto, todas elas. E aí o Valdomiro convidou a Ivani para ser secretária de assistência. Sim. Foi a melhor coisa que ele fez, viu? Porque a Ivani deixou aquilo um brinco. Um brinco. Não é equipe. A gente... Não, a Ivani que eu digo Mas assim, eu não trabalho sozinho. Sim. Eu Nós não chamo somos todo uma mundo ilha. e falo, nós vamos para lá. Todo mundo topa? Não, ela fez um belíssimo trabalho, não é? Lá. Aí, Pavão, gerou uma coisa chamada conflito de interesse. Como ela podia ser secretária de assistência e, ao mesmo tempo, ter uma entidade como essa? Entendi. E sábia como é, transformou aquilo tudo em política pública. Lá no solo sagrado está funcionando. Não funciona como na época dela. Mas ninguém tira aquilo de lá. Tem Aqui no centro, É o CRAS Central, é o CRAS Central, que era onde a gente atendia que é onde era a sede aqui, que atendia a juventude. Ninguém tem coragem de mexer nessas coisas mais. Ô, Jean, só pega mais uma água para mim, por favor. Aqui, acabou, Jean, acabou tá do bom? passo. Santista, ó. Olha lá, ele viu a camisa, ele já... Aqui Esse é Santista. Não, O primeiro Santista que eu conheço que não dorme cedo. A maioria dos senhores só dorme. Ele não dorme cedo também, não. Ontem eu mandei pro Padre Oscar, o Padre Oscar. Obrigado, querido. O Padre Oscar é muito santista, né? Muito, muito. Ontem eu mandei para ele. Vem cá que eu vou mostrar para você o que eu mandei pro Padre Oscar. Olha lá. Você vai ver aqui. E ele fala, e aí vai? Nós somos muito santistas, né? Padre Oscar. Olha o que eu mandei para ele ontem, ó. Vai ter que mostrar depois lá para... Dá para ver aí? Aqui não dá. Aqui, vamos ver se dá. Nessa câmera aqui, ó. Nessa aqui. Nessa. Aí. Peraí, olha lá. Tá vendo? O que é? Aí eu escrevi para ela, fui fazer uma radiografia, olha o que apareceu dentro. Santos. E hoje, Dentro do coração. Dentro do coração. E hoje mandei para ele o gol mais bonito da carreira do Pelé. Você já viu? Vou passar para você depois. Mas... Gol mais bonito da carreira do Pelé. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui, ó, que é do Walter Gardini Filho. Casal abençoado e de uma história de vida ímpar na presença de Deus e na obra, na vida do próximo. Muito bacana. A Gabriela Gonzaga, minha bebê. Beijo, amor, minha namorada. Minha princesa. O José Cazevedo. Boa noite. Esse casal sempre foram fiel a Deus e as pessoas que convivem. Louva a Deus pela lealdade desse lindo casal. O Lázaro Ferreira, boa noite. O Lázaro costuma fazer uns bicos à noite como Uber e tal. Às vezes ele não assiste. Ele falou, opa, vamos, mas eu vou assistindo gravado. Não, Adão. O Adão Moraes, parabéns pela trajetória de vida. Muita história para compartilhar. O André Facnet, André? boa noite. Eu falei, não, é Facnet mesmo? Facnet, É Aí Facnet. tem história lá. Aí tem história. Tem mesmo, Um abraço, André. André. Ó, Abração pra o esposa. Rildo também participa lá do FAS. Ó, ele falou assim, ó, convida esse casal maravilhoso para ir na Independência Solidária. Eles estão criando, no dia 7 de setembro, um jogo beneficente para arrecadar alimentos para doar para os mais necessitados. Tivemos. Vamos convidar, sim. Se tiver por aqui, eles vão. Ó. Acontece dia 6/9, é um dia antes, ó, às 19 horas, no Campo 2 do Distrito. Eu tive lá prestigiando eles, lá no futebol deles, lá muito legal. Olha lá, ó, eles vão arrecadar alimentos para o asilo de Schmidt. Você ajudou muito, hein? É, muito bacana lá. Boa noite, o casal Vaz de Lima, o Jair Barbosa. É isso, né? Tem mais? isso aí. Boa noite a todos aí. Isso. Bom, voltando aqui então pro nosso espaço político, nós estávamos Então, assim, falando. só para terminar, a Ivani fez um trabalho tão elaborado na assistência que nas pesquisas daquele ano, que ela estava terminando, que seria 2012, né? 2012. A Ivani aparecia com 14% nas pesquisas de intenção de voto para prefeita. Mas é isso que eu falo, o Vaz. Essa questão aí, eu volto lá no populismo, na questão da engenharia política também, porque, por exemplo, ó, se você não tem o controle, o domínio das próximas eleições, fica complicado. Então, por exemplo, o cara vê, por exemplo, a sua vice-prefeita fazendo um bonito trabalho, começa a subir. Não pode dar muito. Ele faz questão de não dar muita ênfase nisso, porque senão ela pode ser a próxima prefeita. Não acontece muito disso. Fala a verdade. No caso do Valdomiro, nós éramos parceiros do Valdomiro, em relação à assistência, não tivemos esse problema, não. Tá? Tanto que a Ivani fez tudo o que precisava. Nem estou falando propriamente Entendeu? desse caso, eu falo no geral, usei só como exemplo. Tá?
E aí, o que aconteceu? O Vani poderia perfeitamente ter sido candidato a prefeita naquela eleição. Qualquer um que tem 14% não deixa de ser candidato. Perfeito. Mas nós fomos a ele e dissemos para ele, uma conversa que tivemos, você tem o direito da reeleição. Então, por coerência, nós não vamos fazer isso. E aí ele falou, então, traz a Vani para ser minha vice. Troca, né? Tinha um outro companheiro lá, vice. Vamos trocar, porque Vani vindo, nós ganhamos no primeiro turno. E foi o que aconteceu. Ganhamos com 62%. Juntou os dois números que tinham. A porcentagem da Ivani. Dele, ganhamos com 62%. Era coerência, não dava para fazer isso naquele momento. Não é? Então, a vida é assim, ela é dinâmica, ela vai acontecendo. Agora, por exemplo, tem um grupo que quer que eu saia candidato. Ou que a Ivani saia candidato. Eu ouvi muito disso. Ou que a Ivani saia candidato. Um dos dois tem que sair. Não é? Você nunca. Porque assim, como estadual, e aí poderia ter sido poder candidato, legislativo, depois você vem para o federal, me salvo engano, mas o federal já é poder executivo? Não, não, é tudo continua como legislativo, mas a nível federal. Mas você pode ser, porque os mandatos são assim. Então, quem é deputado pode perfeitamente ser candidato a prefeito e volta a ser deputado, continua sendo deputado. Entendi. Diferente do vereador. Se perder, né? Se o vereador for candidato a prefeito, ele não pode ser vereador. É porque o mandato se encerra junto. Se encerra junto. Mas assim, o executivo você não disputou em nenhum momento? Não. Aquela coisa que eu te disse, que quando ele pega uma coisa, ele vai até o fim. Tem essa ele coisa não podia... Interromperia, né? Eu não... E as pessoas que confiaram nele para deputado? Eu não tive coragem de fazer isso por uma questão de consciência, de coerência. Por quê? Rio Preto sozinho, nunca, que eu me lembre na história, nunca conseguiu, só com os votos da cidade, eleger o deputado. Sempre precisou compor com Mirassol, com Badibacite, Tanabi, todos assim. E no meu caso, eu tive votos até mais longe. Teve uma eleição que eu tive tantos votos em Rio Preto, ou tantos votos que eu tive em São Paulo, quanto eu tive em Rio Preto. Caramba. A mesma quantidade. Por entidades, por coisas. Nesta eleição, em São José dos Campos, eu sou cidadão joseense, por ações que eu fiz lá em São José dos Campos, ajudando entidades, hospitais. Lá tem um hospital chamado GAAC, que cuida de criança com câncer, lindíssimo. Ajudei muito. Então, em reconhecimento, eles me deram o título, e naquela eleição eu tive 6 mil votos. Caramba. Lá. Então, como é que eu ia? Sim, fazer. Sim. Então, nunca quis ser. A vez que eu fui enquadrado para ser, foi quando eu falei, eu não sou. Eu falei, então você põe a Vani. E a Vani estava numa... Partilha dos mesmos propósitos. E também, tem a esposa, de repente, no executivo da cidade e o esposo no legislativo estadual, isso ajuda pra caramba a cidade. Mas uma coisa me incomoda. Sabe onde ajudou muito? Quando eu estava no SEMAI. Uma coisa me incomoda muito, mas me incomoda bastante. E eu questiono. Eu em Brasília e você no SEMAI. Para as pessoas próximas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na eleição retrasada para deputado, não a passada, na retrasada, os 2 deputados que mais receberam votos em São José do Rio Preto vieram aqui a passeio. Uma das pessoas, deputada, não quero falar nome, nem preciso disso, chegou a perguntar para alguém de onde que era Rio Preto, é um negócio maluco, e foi os 2 mais votados. Até aí tudo bem. Mas tem o populismo e tal. Beleza. Agora temos 4 anos, onde você recebeu mais votos, vamos dar uma atenção para a cidade? Você tem que dar atenção. Os 4 anos a cidade não recebeu 1 centavo de verba vindo originária disso. Você acha que está pouco? Na eleição passada, e aí sim a eleição passada, esses mesmos candidatos, esses mesmos deputados, ficam, não em primeiro, mas ali em segundo e terceiro também, como os mais votados na cidade. E, de novo, não trouxeram 1 centavo. E aí eu me pergunto para a população de uma cidade, eu vou usar Rio Preto como exemplo, mas eu sei que eu tenho pessoas de várias cidades que assistem a gente. Cara, aprende pelo menos
a dar ênfase para as pessoas que, se ela não for da sua cidade, é da sua região, que traz verba na sua cidade, que pesquisa, cara, passado, essas coisas. As pessoas não fazem isso, vai no oba-oba, vai... Eu fiquei indignado. Não, tipo assim, não tenho, eu não apoio nenhum desses políticos, eu também não acho que esse negócio de só criticar também não funciona, tem que ter solução. Mas o que me deixa chateado pra caramba, cara, nós elegemos no mandato passado, se eu salvo engano, na região, um ou outro, que eu acho que nem São José do Rio Preto teve. Na de 18. Caramba, cara. Caramba. E aí, seguinte... E é uma cidade que cresceu com deputados fortes. A A vida inteira, você cresceu vê a sempre história teve de Rio deputado. Preto, você vai entendendo por que ela chegou a ser o que ela é. Eu Tem a tenho, ver às com- vezes, a impressão de que a pessoa, que o eleitor, na maioria da Aquele conotação, pessoal só lá. eles miram no executivo. Só. Eles miram Esqueceu. prefeito, governador e presidente. Eles esquecem do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, poxa, olha quando tem qualquer coisa para resolver, o Senado e a Câmara Federal, o tamanho da importância que tem. Aí critica, passa nas redes sociais criticando a vida toda. Mas, Olha. meu amigo, em quem você votou? Você tem condições de cobrar quem você votou? É isso aí. Ele tá perto de ti? Você consegue ir lá na casa dele ou pegar um ônibus e ir, de repente, na cidade vizinha para lá, colocar uma faixa, votei em ti, tô decepcionado por alguma coisa, para dar a oportunidade de conversar com ele? Eu vejo muito disso, eu fico abismado com esse negócio, cara. Eu sou muito tranquilo em dizer para você, as pessoas que eu votei estão próximas de mim. Porque são elas que eu acredito que vai conseguir É claro. fazer alguma coisa para a minha assim, região, para as né? pessoas que estão É. Mas próximas de mim. você sabe, essa coisa, a Vani está dizendo assim, da participação do parlamentar, do deputado, cuja função é fazer lei e fiscalizar o executivo. Perfeito. Mas, na nossa tradição, ele se torna um pouco emissário Claro. do município ou dos municípios que ele representa. É muito mais fácil. Ele tem o canal. Então, É. é isso que a Vani Isso que eu falou falei assim. do SEMAI. Tudo que aparecia lá, vai fazer o poupa-tempo. Põe Rio Preto nessa história aí, velho. Exatamente. Vai você, hein? Claro. Põe lá. Vai ter o Luci Montoro. Aliás, o Luci Montoro, eu, como governador, que assinei para vir para Sim. cá. Falou quando... Né? Sim. Aqui. FATEC. Eu pedi pro FATEC. pro A Covas, FATEC foi na na eleição campanha. dela. Falei, É outra coisa bacana. Ele falou, o que Nós- você quer? Eu falei, quero a FATEC. Nós fomos visitar o Mário Covas. Ele já estava doente. Fui levar a Vani, a nossa candidata. E ele era brilhante. O Mário Covas era brilhante. Assim, Ele era meio arrediozão, mas era trabalhador era- demais. mas né? era firme. Firme, isso, essa é a palavra. Aí ele falou assim, menina, eu vou fazer um teste com você. Pergunta, menina, chamou de menina, eu estava junto. Vamos ver se você é do ramo mesmo. Me peça uma coisa, dentro do que eu possa fazer, é claro, que já está dado. Uma coisa. Sabe o que ela pediu? A FATEC. Tira o FATEC de cadeião, Rio põe a Preto. FATEC. Foi isso que aconteceu. Tirou o cadeião Põe e pôs a FATEC. Não, Ivani. e no SEMAI isso aconteceu. Ivani, eu tenho uma coisa na minha mente, com meu pouco conhecimento. Eu acho que todas as áreas são muito importantes. Todas elas precisam ser atendidas. Desde a segurança, a saúde, a cultura. Mas existe uma raiz na nossa nação, ela chama-se educação. Porque uma nação bem educada gasta-se menos com a saúde. Uma nação bem educada gasta menos com a segurança. Então, assim, o problema disso é que o mandato dura 4 anos. E uma educação você não resolve com 4 anos. Você planta sementes que muitas das vezes, talvez você nem vivo vai estar para colher esse fruto. E as pessoas são muito, e eu digo as pessoas que estão envolvidas na política, são muito imediatistas. Querem coisas que vão ser lembradas por 4 anos, porque ela quer se eleger daqui 4 anos de novo. E a educação, ela não vira a base prioritária por conta disso. Isso me deixa tão indignado. Meu, eu sou tão apaixonado por projetos. Eu lembro quando meus filhos participavam de projetos guri. Pô, é maravilhoso, tá aprendendo a tocar um instrumento musical, uma dança, alguma coisa nesse sentido, e tira da droga, da violência. Sabe quem fez o projeto Guri? Mário Covas. Cara, é Quem maravilhoso era? esses projetos. Marco Mendonça, que era o secretário. Da cultura. Isso, projetos é o que... Eu gosto muito desse formato de célula, sabe? Porque a gente não é uma ilha. Tem que ter vários pedacinhos, porque os isso. pedacinhos, quando cuidam daquela coisa que está em volta, que o outro cuida do Consegue em volta... entender o em volta, Você né? junta, cara, tudo e sana.
Cachorro que tem 2 donos morre de fome e de sede. Essa é a pura verdade, sabe? Não tem como. Então, assim, cuida daqui, tem um outro cuidando dali, o outro cuidando dali, bem direcionado, né? Tem que ter alguém que guia, obviamente, todo projeto em si, não só a política, mas para todas as etapas da vida precisa ter um líder, desde o seu lar, desde o seu trabalho, em todos eles. Mas que precisa ter essa metodologia de dividir para multiplicar. Faltou liderança, inclusive, você percebe na própria questão da pandemia, né? No mundo. Estou falando de... Você não tinha uma No voz. mundo. Né? No mundo. Agora, veja só, eu estava no SEMAI e havia projetos fantásticos para acontecer. E eu precisava falar com quem? Com o ministro tal. E o meu marido é deputado federal. Então, olha que você está falando, olha a maravilha. Preciso falar com o Kassab. Para onde? Preciso falar com o Aguinaldo. Para onde? Então, quer dizer, hoje, eu não vi, mas hoje, tudo que a grande maioria do que se está fazendo no SEMAI, É de lá. é daquela época. O projeto estava pronto já. Tinha projetos, quando eu entrei, estavam em andamento, que a gente deu... Porque a gente senta com o grupo e fala, o que é prioridade? Quais são as coisas que eu posso fazer? O que não... E olha, examina. Espera aí, não entendo disso. Deixa eu me aprofundar para... Sim. Quando falaram, vai trazer água do Rio Grande, eu falei, mas para quê, gente? Eu vi essa história lá do Toninho. Isso não é lenda, não? Não, vamos estudar isso aqui. E aí, a hora que eu sentei e comecei a olhar e fiquei meses debruçada em cima da coisa, descobri o quanto vai ser importante nós termos água aqui, porque os nossos poços são preciosíssimos, os profundos, né? Os do Guarani. Aquífero Guarani. E que nós não podemos ficar jogando ele fora. Perfeito. Então, você trazer água aqui é, inclusive, correto, porque você traz e devolve para o Então, rio. assim, Enquanto você está... Enquanto o Guarani pode descansar, Sim. na época de chuvas, você traz. Você deixa ele descansando, você atende a cidade bem e volta para o Rio Grande. Deu problema já, agora é época que não é de chuvas, vamos ao Guarani. Outra, cidade sem água, não existe emprego. Não traz não investidor. Traz ninguém. Cada gota conta. Não, isso. Isso aí é minha. Sabe por quê? Eu volto na ênfase. Quando eu falo que a educação é a raiz do negócio, quem tem educação, e eu não estou falando só de educação de tratado sim senhor, não. É de conhecimento. Ele sabe da importância de escovar o dente e usar pouco a torneira, de desligar o chuveiro para quando passa sabonete, sabe? Isso é São coisas assim que vão espalhando tentáculos de conhecimento e sabedoria, cara, que resolve muda, o problema de uma nação. Exato. Muda comportamentos, né? Muda hábitos, muda Então, da Ivani, assim, a passagem dela lá na assistência foi isso, tirou de 4 CRAs para 12, com 13, não sei o que você tinha, e criou CREAS. O que é CREAS? É quando você vai atender especificamente aquela população mais complicada. Então, por exemplo, terceira idade com crise, crianças que estão afetadas por uma série de violências, morador de Casos rua. específicos. Então, eu criei 3. Um para morador de rua, porque atendia tudo num só. Um para morador de rua, outro para a questão de infância e outro para terceira idade. Que são 3 problemas polos que a gente distintos, tem. né? Antes atendia tudo junto, aí não dá certo. Separado. Coitadinha, elas E atendiam isso aí a cidade tem que acreditar ela. Outra coisa, nós vamos ver, se Deus quiser. Sim. O dia que a água do Rio Grande chegar em Rio Preto, foi uma estátua para ela, que foi ela... Não, mas já é... Não, pera. Foi você com o seu grupo, claro, já existia o projeto. Com uma equipe. Que foi lá, desencavou, falou, vamos lá. E ela foi, e os ministros Os geólogos da época, todos. agilizaram e deixaram prontinho. O dinheiro... O dinheiro estava pronto para fazer o projeto. 15 milhões a fundo perdido. Não precisei pagar. O município não precisou pagar. Não precisamos pagar. Então você não precisa aumentar imposto, não. Que não foram... Vai lá e cata o dinheiro no governo federal. Há ideias e faz. que não viraram por causa do tempo. Mas, por exemplo, a nossa... Eu vou falar popularmente para todo mundo entender. Então, vamos supor, nós temos tratamento de esgoto ali na Vila Toninho, né? Ali, nós podemos gerar energia. Nós trouxemos uns caras da Alemanha. E a URI, nossa, né?
você geraria energia que faria todo o trabalho do SEMAI e ainda podia produzir um pouco de Não, porque é energia Vila para os Toninho. O bairros. que é Vila Toninho? Na Vila Toninho, é. Ali tem uma, mas Não, no não. outro Não, está é indo aqui para pra Ipiguá. Chimi- é, pra Ipiguá, na Isso, ETEC, eu Ipiguá. fico Ali lembrada tem uma duas coisinha vezes. ainda. É. Depois A da ETEC. represa lá. Isso, não, é Na lá. ETEC, Eu errei o lugar. ETEC. É. Mas, status de tratamento de esgoto. É ET. Estação de Estação de tratamento de esgoto. Então, eu entrei no SEMAI aí. ET, não é ETEC, não. ETEC é outra Não, coisa. ETEC é- PTG não, ET. ETEC tem a ver com a FATEC. ET, que eles PTG, ET. PTB, aí eu falava, gente, que partidos são esses aqui? ET. Aí eu tive que Estação de estudar tratamento de tudo. esgoto. Muito, ETEC, não. muito bom. Ó, Muito deixa eu ver uma mensagem. Esse é da Federal. Esse é da Federal. Isso é importante, essa mensagem. Coloca essa última mensagem. Guga Gomes, meu amigo Pavão, parabéns pelo programa. Mande um abraço para o meu sogro, seu genro. Esse é Um uma abraço. graça. Um abraço. Um querido, um cara que... Ele foi promovido agora. É uma espécie de promoção, né? Na Federal, na Polícia Federal, né? Aqui, agora ele virou comandante de toda a região, né? É. Tá? Quando ele se casou com a Natália, ele era o subchefe. Ah. E por mérito foi guindado à condição de chefe Ele dessa encanta, região. Ele é super Cantador. comprometido. Cantador, Super quem conhece comprometido. o Guga, ele é fora de série. Eu acho ele Uma maravilhoso, simpatia. porque ele me deu a minha netinha de saia azul. Não, maravilhoso. A nossa um Isabela. excelente pai de Folha família, Mari um cidadão, também. um excelente amigo, um servo de Deus, um cara incrível. Um abraço pra ti, Guga. Obrigado, viu? Beijão, Guga. Quero fazer uma pergunta pra vocês, que eu sempre quis fazer por um político, mas não tive coragem de fazer pra vocês. Você fala assim, que o político, ele nasceu para servir a nação. Mas do jeito que a gente vê as coisas aqui no Brasil, é a gente que serve eles. Porque, assim, eu vejo tanto benefício, tanto auxílio isso, auxílio aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o cara vai lá e... Quando é uma votação importante, ele tem as artimanhas, por exemplo, se ele participa ou não participa, porque às vezes pode comprometer, porque o partido dele não quer que ele vote a favor, ele tem que ficar neutro, então ele falta, sabe? Tipo assim, não atende de fato, na maioria deles, o anseio da população. Mas a verba vem, porque nós temos imposto um atrás do outro. Tu mesmo falou, com a reforma tributária, daqui de 2, 3 anos, vai voltar tudo como aumento. Então, assim, impostos um atrás do outro, sendo criado a todo momento, a torto e direito, né? Falaram da volta da CPMF umas 300 vezes, mas aí vão lá, bate, eles criam outro imposto com outro nome e dá uma disfarçada e o caminho vai. É muito injusto isso, na visão de você, que é um político, de receber tanto dinheiro vindo para a máquina pública e tão pouco dinheiro devolvido para a população. Uhum. Um Brasil tão rico, em todos os estados, a gente falar como uma maneira geral, uma terra que tudo planta dá, um clima maravilhoso, pessoas trabalhadoras pra caramba, sabe? Pessoas que estão tudo... Mas, cara, quando se precisa de uma creche, não tem vaga numa creche. Quando precisa de uma escola que tenha um ensino básico, existem duas formas de você fazer isso. Ou você paga para estudar na escola pública e depois vai buscar uma federal para se formar, ou então você estuda a vida toda numa escola pública, mas depois junta dinheiro para pagar uma faculdade particular para conseguir formação, para tentar dar um destino, e a maioria dessas pessoas desistem pelo meio do caminho. Porque muitas delas, e a gente é muito fácil criticar, está lá na periferia, está em lugares onde o campo de visão delas é muito menos acentuado do que quem senta no poder. O Brasil tem jeito de mudar essa história política? Tem, na minha avaliação, tem. Nós falamos de muitas reformas, né? Então, nós falamos da reforma tributária, você fala de reforma de ensino, você fala de outras reformas, administrativa, mas a mãe de todas as reformas deveria ser a reforma política. O sistema implantado dá margem a isso. Esse é um ponto. Outro ponto, nós já discutimos a questão da educação. A nossa população não tem educação política para escolher os seus governantes. E tem que escolher, está na lei, né? Votam todos, inclusive aqui no Brasil tem voto inclusive de analfabeto. Sim. E ponto. E aí você cria o problema, porque
na hora de escolher, você disse, as pessoas se preocupam com o prefeito, com o governador e com o outro, presidente. Não se preocupa com o legislativo. Que é que vai ser a voz dela lá. Então, aí teria que haver uma reforma. Que reforma eu gostaria que houvesse? Eu sou a favor do voto distrital misto. De forma que metade fosse eleito por regiões, que você definiria, e a outra metade, pode ser metade, pode ser 30%, não importa. Uma porcentagem. De pessoas que são ligadas a temas. Por exemplo, se você fizesse só o voto distrital puro, você tenderia a levar para a Assembleia ou para o Congresso Nacional quase sempre o ex-prefeito da cidade grande. Mas você precisa no parlamento do cara que é especialista em lei, o bom advogado. Você precisa do camarada que é especialista em educação. Perfeito. Você precisa do camarada que seja afeito à área tributária, econômica. Rural. Ou você precisa de pessoas que estejam vinculadas à agroindústria, os industriais, as mulheres, os negros, os amantes da cultura. A representatividade e o conhecimento. Pronto. Então você poderia fazer uma coisa dessa e, na minha avaliação, acabar com uma distorção, que é essa que eu nunca quis entrar. Eu sou deputado, mas posso virar prefeito, e depois de prefeito eu posso virar deputado e assim por diante. Nós teríamos que fazer uma mudança neste modelo. Se fizéssemos uma mudança nesse modelo, o deputado distrital ia pensar 500 vezes antes de fazer bobagem. Que foi o que você falou. Porque ele não volta. O eleitor vai na casa dele colocar, você votou contra isso, hein, velho? É isso. Explica para nós aqui. É isso. Como ele... Você acabou de falar, teve eleição que teve gente que veio a Rio Preto uma única vez e foi o mais votado e nunca mais voltou. Tem uma deputada que participou, inclusive, na época do impeachment da Dilma, eu lembro disso. Ela acho que fez a relatora e tal, não vou citar o nome dela, porque as pessoas que pesquisem aí. Ela teve voto, se falho engano, no mandato, na eleição anterior. Eu não sei se ela foi... Ela estava entre as... Para não falar besteira, entre as 5 mais votadas aqui. E ela perguntou onde ficava São José do Rio Preto. Olha lá. Tem umas gravações aí na Você internet. entendeu Você acha isso? Então, isso tem um pouco de culpa Isso é muito da preocupante. população. Porque a população também, ao escolher, não tinha ferramentas para escolher. Eu gostava do Mário Covas, vou voltar a falar nele. Ele me dizia assim, isso é para nós, né? Assim, o povo nunca erra. Então, assim, desde que você dê todas as informações para ele. O problema é que essas informações não chegam. Não chegam. Então o povo acaba errando no voto. Mas também para tirar toda a culpabilidade das pessoas, que só do eleitor, por outro lado também nós temos uma legião de políticos que não faz jus para aquilo que veio. Porque no começo da nossa conversa você foi brilhante. A arte da política é a arte de servir. Servir. Qualquer ser humano hoje que está numa posição de liderança, se ele não entender que ser líder é servir, ele está no local errado. Aí tem uma coisa assim, Pavão. Fazem muitas críticas aos políticos. Eu conheço muitos bons políticos que acaba ressaltando o negativo. Sim. Mas tem muita gente boa, muita gente que presta. Eu que tá acredito, fazendo, como em todas as que áreas. está fazendo a coisa de forma séria, correta. Quer dizer, o indivíduo que vai para a política, onde há mais facilidade para as coisas, se ele tivesse num outro lugar que tivesse facilidade de roubar, ele ia roubar. O cara que rouba uma... Tá falando de caráter, aquela história. O cara que rouba uma caixinha de fósforo,
que falsifica a carteirinha para entrar no cinema mais barato, o cara que faz uma gambiarra no carro para ganhar quinhentão a mais na venda do carro. Olha, mas se ele é virar corruptível. político, ele vai virar um bom político? Não, só vai aflorar aquilo que ele já é. Dinheiro não muda as pessoas, só potencializa. Infelizmente é assim. Infelizmente. Então, assim, eu lembro da minha mãe, quando eu fui ser candidato, né? Falei, mas filho, muito simples, minha mãe, você tem certeza disso? Aquela coisa e tal. Mas você está preocupada com o quê? Ah, você sabe, a gente ouve tanta coisa, papapá, papapá. Mas, se eu tivesse oportunidade, eu não faria em qualquer outro lugar. Vou pegar uma ferramenta. É isso. Não é? Então, se o indivíduo é eleito, mas ele tem compromissos, tem propósitos, ele será um bom político. Vai sofrer, vai doer, às vezes vai ter que votar contra algumas coisas e vai ter que explicar para o partido ou para... Eu fiz muitas vezes isso, falar, não dá para votar essas coisas. Tem coisas que não dá. Não dá para votar. Nós estamos há quase 2 horas aqui batendo um papo. É? Voou, né? Uai. Eu só quero pedir uma Uau. coisa para vocês antes de finalizarmos. Todas as vezes que vocês alçarem, e Deus abençoe que alcem, novos cargos públicos, foquem em projetos em todas as áreas, mas sempre voltado para a educação. Eu acredito que a educação, ela muda uma nação. E ela só vai ser feita através da mudança de uma geração. Porque o que está para trás já foi. Não tem como fazer. Mas as que estão aí, neta, os meus futuros netos, meus futuros bisnetos, é o futuro desse país. E tem coisa que a gente não tem que ter medo. Essa semana passada eu postei Depois você fala a frase. nas redes sociais uma manifestação minha contrária a um posicionamento do governo que levantou a hipótese de acabar com o livro físico nas escolas. Eu vi. A Secretaria de Educação. Não quero nem falar o que estão falando, que tem coisa por trás, não quero entrar nisso. Sim. Só estou dizendo, não dá para você tirar o livro da mão da criança, que é a única chance que ela tem de fomentar a vida ali. O governo voltou atrás. Graças a Deus. Eu vou fazer uma outra manifestação. Mas fala a frase que você colocou. Do Monteiro Lobato. Porque ele está dizendo vi. isso. Você Uma viu? nação se faz Se faz com homens e livros. homens com Eu vou fazer uma outra político, manifestação daqui uns pessoas dias. comprometidas. O governo de São Paulo está mandando, ou já mandou um projeto para a Assembleia Legislativa para diminuir aquele dinheiro que se gasta da educação. Hoje, está na Constituição de São Paulo que você tem que gastar 30% em projetos educacionais, de modo geral. Sim. Às vezes, os projetos não são bons, mas dinheiro tem para fazer. É só otimizar. E eles querem tirar de 30 para 25. Vou colocar minha posição contrária. Publicamente. Se tivesse lá, eu votaria contra. E no estando, vou dizer, sou contra. Porque não é possível a gente não entender que a educação é prioridade. É a base. A gente chega no final e eu tenho um quadro no podcast criado dessa mente brilhante que chama Ontem Eu, Amanhã Você. É quando vocês olham para essa câmera aqui e de acordo com a vida, nessa aqui, vai ser primeiro as mulheres e depois os homens. Então assim, nessa câmera aqui, Ivani, tu vai dizer o seguinte, através da sua vivência até hoje, que recado, que mensagem você pode deixar para as pessoas lá de casa, para elas colocarem na vida delas e mudarem, fazer alguma coisa diferente. Lembrando, isso aqui é porque fica gravado. Então, daqui 10 anos, ainda existir no YouTube, alguém vai estar vendo a sua mensagem de hoje. Pode ser uma frase, uma mensagem. Que conselho você daria para a pessoa que está lá na casa dela, para amanhã fazer diferente na vida dela? Isso, essa é a nossa respeito. Até uma poesia valeria. Mas eu vou pensar assim, a vida é feita de oportunidades. E elas sempre estão aí.
Abra a porta para receber a oportunidade para a sua vida. Às vezes a gente fica trancado, fecha. Não tem jeito. A oportunidade está do lado de fora. Abra a porta. Abra a porta, leia, se informe, busque. E você vai encontrar a oportunidade. Eu agradeço a Deus todas as vezes. Eu sempre abri a minha porta, dizendo, e agora, Deus? Qual é o propósito? E agora, qual é o serviço? Se coloque, que a vida vai acontecer para você, como tem acontecido para mim. Show de bola. Agora deu tempo pra você pensar, hein? Não, Fui bonzinho Esse contigo me pegou agora. esse. Fui bom pra você. Agora deu tempo de pensar. Você agora tá vendo? De ser mulher, você vê o que é. Eu vou dizer uma coisa para todos, especialmente para os jovens, né, mais jovens. Não tenham medo. Viver, como dizia Guimarães Rosa, é muito perigoso. Não é perigoso, é muito perigoso. Mas é muito mais perigosa para os que fraquejam, para os que têm medo, para os que não avançam. Há uma frase que reflete muito o mundo que nós estamos vivendo, que eu gosto muito, de um sociólogo, filósofo do nosso tempo, chamado Alvin Toffler. Ele disse que o mundo já se dividiu em muitas categorias. Ricos e pobres, brancos e pretos, escravos e livres, homens e mulheres, jovens e idosos. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, só tem 2 tipos de gente. O rápido e o lerdo. Seja rápido. Seja rápido. Não tenha medo. A vida vai lhe conceder aquilo que está no seu coração. Bacana. Meus amigos, eu quero desejar que o Papai do Céu, que cuida da minha família e das pessoas que eu amo, cuidem da família de vocês. Que por onde vocês passarem, que as pessoas que tocarem um assunto, na palma da mão de vocês, possam se sentirem extremamente abençoados por Deus. A vida é desse jeito mesmo. A gente vai construindo network, é a palavra em inglês para relacionamentos. Porque é disso que se forma uma sociedade de amigos, de pessoas próximas. E quando a gente fala de próximo, a gente volta na Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, assim, que sejam abençoados aí, que a vida pública e política, melhor dizendo, possa ser apenas uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Até o próximo episódio do Desanônimo Podcast. Ficou com a gente até aqui? Se inscreve no canal, clica aí, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram. Um abraço e até o próximo. Tchau.